Olá pessoal, nessa terceira etapa do estudo da reta, nós temos algumas definições que se relacionam entre duas retas, as posições relativas de duas retas. A palavra concorrentes é usada para especificar duas retas que se cruzam em um determinado ponto, mas não obrigatoriamente com um ângulo específico. Qualquer reta que se cruza seria uma reta concorrente. Porém, existe um caso particular de retas concorrentes. Quando o ângulo formado entre elas é 90 graus, nós dizemos que as retas são perpendiculares. Continuam concorrentes, pois se encontram em um único ponto, mas são perpendiculares. Duas retas, particularmente, só podem se encontrar em um ponto só, ou elas são de fato coincidentes, que é o terceiro caso, quando as retas estão sobre o mesmo lugar geométrico. Portanto, elas são idênticas, iguaizinhas. Pouco exigido, uma vez que não tem muitas complicações matemáticas nessa observação. E existe também a quarta e última definição, quando nós temos retas paralelas. Duas retas que podem ser designadas como a reta R e reta S, que apresentariam paralelismo, ou seja, elas nunca se encontram. Portanto, resumidamente, nós temos encontros pontuais e um caso especial, quando são perpendiculares. E quando elas se encontram completamente em todos os pontos das retas elas coincidem, ou elas nunca se encontram, quando são paralelas entre si. O simbolismo de perpendiculares normalmente é feito a partir desse simbolismo, como uma reta perpendicular, ou retas paralelas, são essas duas barras. No caso, o que nos interessa a interpretação é o coeficiente angular. Retas concorrentes, por exemplo, sejam elas R e S, ou até mesmo aqui, no caso seriam iguais, mas concorrentes você tem o coeficiente angular da reta R, completamente diferente do coeficiente angular da reta S. Não há nada de semelhante entre elas. No caso de retas coincidentes é o contrário. Você tem o coeficiente angular da reta R igual ao da reta S. Da mesma forma, o coeficiente linear HR igual a HS. É importante esta observação para diferenciar da terceira definição, retas paralelas. Retas paralelas apresentam coeficiente angular igual, obrigatoriamente igual. Mas elas não podem cair no caso de coincidentes, pois elas não se encontram. Portanto, o coeficiente linear HR é diferente de HS. E é isso que diferencia uma reta paralela a outra de retas que são coincidentes. Retas concorrentes não há necessidade, mas os seus coeficientes lineares não serão iguais também, uma vez que elas vão, a não ser que a reta dos eixos ordenados esteja exatamente no ponto de encontro, que é um caso muito particular que aqui eu ressalvo. Mas a rigor, no geral, os coeficientes lineares não são coincidentes. Mas o que nos interessa de fato é entre coincidentes e paralelas, a diferença está no coeficiente linear. Agora, falta o quarto caso, equações ou retas perpendiculares entre si. Nesse caso particular, vamos fazer algumas observações. Primeiramente, eu desenho aqui uma reta R com o seu coeficiente angular, com o ângulo R. E a reta S, com o seu coeficiente angular ou o ângulo θS. E aqui eu tenho a informação de que elas são perpendiculares. Perceba que aqui nós temos um triângulo retângulo. E que nós também podemos descrever que o ângulo θS é externo deste triângulo. Portanto, o θS é igual a θR mais 90 graus. O ângulo externo é a soma dos alternos internos. Agora, como nós precisamos da tangente desses valores, vamos definir aqui que a tangente
de θs é equivalente à tangente de θr mais 90 graus. Então, a partir da igualdade dos ângulos, eu posso definir que a tangente dos ângulos também é igual. Agora, observando o ciclo trigonométrico que aqui eu desenhei, perceba que me interessa muito estudar esse θr mais 90. Supondo que aqui eu tenha definido um ângulo θr e que apresenta um valor de tangente. Essa seria a tangente de θr. Agora, fazendo um deslocamento angular de 90 graus até chegar a esse ponto, ou seja, acrescentando 90 graus nesta angulação, nós chegamos aqui ao valor de θr mais 90 graus. E olhando para a projeção desse arco na reta da cotangente, nós podemos perceber que ela tem o seu valor, mas que será exatamente o mesmo valor de θr, de tangente de θr. O valor da tangente de θr é exatamente igual ao valor da cotangente de θr mais 90. E assim nós podemos trocar, portanto, o tangente de θr mais 90 igual a cotangente, porém negativa, menos cotangente de θr mais 90. Aqui cabe uma ressalva. A forma, da orientação está aqui invertida, agora eu corrigi. A cotangente ela tem essa orientação e aqui nós temos um valor negativo. Por isso negativo aqui. E aqui, uma vez trocado, eu tenho que colocar a tangente. Aliás, o θ aqui, θr. Agora nós podemos desenvolver esses dados colocando que a tangente de θs é igual a menos quem? Cotangente de θr é 1 sobre tangente de θr. E aqui nós podemos multiplicar em cruz, escrevendo tangente de θs vezes tangente de θr igual a menos 1, para finalmente definirmos o que mais nos interessa, os coeficientes angulares. MR vezes MS igual a menos 1. O coeficiente angular das duas retas multiplicadas deve ser igual a 1. Não se preocupe com as implicações matemáticas que eu busquei no ciclo trigonométrico, pois não há necessidade da decoreba desta dedução matemática. Pode não ter ficado claro aqui a substituição que eu fiz, porém o que nos interessa é que ela nasce dessas interpretações, que são difíceis, eu tentei aqui ao máximo resumi-las, e que o mais nos interessa é essa definição de que o coeficiente angular de retas perpendiculares, quando multiplicadas, resulta em menos 1. Isso é muito importante e será muito aplicado em alguns exercícios. Para finalizar essa etapa, nós temos aqui a equação do feixe de retas do centro, que tem um centro, x0 e y0. Suponha que nós temos uma reta que tem este ponto x0, y0, um ponto central, e que eu quero definir agora diferentes retas possíveis que tenham um ponto P qualquer. Eu posso calcular o coeficiente angular disso, escrevendo y menos y0 sobre x menos x0. O ΔY sobre ΔX. Y menos y0, x menos x0. Multiplicando em cruz e isolando y, você tem a equação pronta, que vulgarmente é conhecida como Ioiô-Michinsho. Esta equação é muito prática quando nós temos um ponto e um coeficiente, 2 pontos, na verdade, para calcular o coeficiente angular, mas a equação basta o coeficiente angular e um ponto qualquer. Com o coeficiente angular calculado e com um dos pontos, você consegue já equacionar, o que poupa certo trabalho
ao invés de procurar o determinante de 2 pontos.